Agora 11h17, bom dia para vocês. Estamos ao vivo aqui pela TV Diário com mais um programa Seus Direitos. Hoje, dia 14 de julho de 2014, recebendo aqui a nossa dupla querida, a doutora Soledade, doutor Luiz Celso, bom dia. Bom dia, Elane, bom dia, doutora Soledade, bom dia, queridos telespectadores. Bom dia, Elane, bom dia, doutor Luiz Celso. Bom dia, telespectadores do programa Seus Direitos. Bom, e hoje nós vamos informar nossos telespectadores sobre responsabilidade civil. É o tema de hoje, né, doutor? Responsabilidade civil, um tema muito interessante, né, do dano moral, né, que a todo momento a gente vendo aí sendo infringido, né, e é muito importante que a gente fale um pouco sobre isso. Verdade. Então, para a gente começar, a pergunta é a seguinte: o que é dano moral e quando acontece nas relações de consumo? O dano moral, ele ocorre de formas variadas. E nós sabemos que hoje a transação mercantil, o consumo, ele mudou de uma forma assim radical, e nós vemos que como há 10, 15 anos existia muito ainda a relação de consumo bem rudimentar, onde principalmente nas pequenas cidades as pessoas se dirigiam até algum mercado, supermercado, um açougue. Eu sou dessa época aí, doutora Soledade, que até hoje na minha cidade, que eu não sou de Campos, não sou do interior, é assim ainda, na notinha, né? Existe uma troca de confiança, né? Verdade. Entre o vendedor e o comprador. Anota na conta do papai aí, que depois ele passa e paga. Existia assim, né? E funcionava bem, né? E funcionava, existia o bom senso, porque naquela relação de consumo, você percebia que ninguém queria lesar o direito do outro. Era uma relação bem amigável mesmo, onde quem fornecia queria manter aquele cliente e ele tinha aquela preocupação de estar ali prestando um serviço de qualidade, ou nem se preocupava mesmo com isso, que era uma forma de sobrevivência dele. E outra coisa, o devedor também ficava com medo de ficar com o nome sujo na cidade, porque todo mundo conhece todo mundo, cidade pequena, né? Ficava com medo de ficar devendo fulano ali, porque ia espalhar para a cidade mesmo. E hoje a gente sabe que não pode isso mais, né? Essa questão de cobrar em público é mais complicado hoje em dia, né? Inclusive, é aí onde, né, uma questão que surge o dano moral na forma de cobrança. É que se você cobrar em público, se você fazer uma cobrança que dentro do Código de Defesa do Consumidor é chamada de cobrança abusiva, onde você coloca em público, você chega à casa do consumidor, bate palma na porta e chega ali e faz uma cobrança diante até dos familiares, vizinhos, ou se você também, né, como nós sabemos, uma empresa de fornecimento de energia, de água, ela não informa ao cliente até a suspensão daquele serviço que é considerado essencial, e ele chega ali e suspende sem a devida, né, notificação extrajudicial, ele vai ali, isso aí é um abuso também, e também aí é um dos efeitos, uma das causas dos danos morais. Que expõe, né, o devedor a constrangimento, né, uma ofensa à sua honra, subjetiva, né, à dignidade. Então, até porque talvez a pessoa está devendo não por querer, talvez está numa situação complicada, né? Na questão da energia que a senhora tocou, fornecimento de energia, não pode ser cortado, também pode ter crianças, deficientes, idosos nessa casa, né? Porque a suspensão pode ocorrer depois de devidamente notificada, e tem que também dar um prazo para aquele consumidor ele vir, né, a tentar, né, colocar ali, se for possível, porque se não for, vai ocorrer ali a suspensão, mas é legal, porque também entende-se que a empresa também, ela tem também a segurança dela, que é de também receber do seu cliente também o pagamento. Mas, para isso, necessita notificar, porque após a notificação e dando o prazo,
aí aquela suspensão se torna legal. Aí não seria, né, caso de uma suspensão abusiva. A gente está falando de energia elétrica também no fornecimento de água, né? Que também é um bem... Que é vital, né? Exatamente, essencial, que necessita realmente. Bom, gente, a gente está falando de situações que podem ser consideradas dano moral nas relações de consumo. Tem mais algum exemplo pra gente? Tem um exemplo muito claro e que hoje se comete muito nos bancos, nas instituições financeiras, onde faz débito na conta corrente do cliente, sem o cliente saber, sem ter autorizado, né? Débito de seguro, né? Existe muito isso nos cartões de crédito, nas instituições bancárias, onde o cliente não sabe, né? Aquele débito, de onde veio aquilo ali, e não é possível, né? Então cabe o ressarcimento daqueles valores que foram debitados, né? E uma indenização de danos morais, porque muitas vezes a conta fica negativa sem o cliente saber, sem o cliente ter culpa por esses débitos existentes nas contas dele, né? Sem estar autorizado pelo cliente. Então aí também cabe a indenização de danos morais. É porque ocorre que, por exemplo, a pessoa recebe ali um salário dela e aquele salário, ele é depositado na conta do cliente, mas aquele salário, ele é para manutenção das necessidades básicas daquele cliente, que é alimentação, medicamentos, aluguel ou outras necessidades. E ao fazer, né, um débito de forma abusiva, né, sem notificação, ele pode gerar várias situações, porque aquele cliente ali, ele pode ter emitido um cheque contando com aquele salário que, né, ele tem um prazo ali para ser depositado ali na conta. E quando aquele cheque vai ser debitado ali, não tem um saldo. Então, logo, gera ali um cheque que é conhecido como cheque sem fundos. Então, ele volta e depois gera uma restrição junto à instituição bancária. Então, gera outros, né, danos, e aquilo ali vai causando a falta de crédito daquele cliente, porque ele vai perdendo crédito, o nome dele pode vir a ser inserido no SPC, no Serasa e outros cadastros de restrição ao crédito. Então, isso aí também são né, nesses casos aí, todos, né, que foi São os temidos, né, que as pessoas falam SPC e Serasa. Ó, fica com o nome sujo, vai para SPC, hein? Vai ficar impossibilitado de fazer novas compras. E os bancos, lamentavelmente, é campeão nisso aí, né? Eles fazem débito, quando você tira um extrato de conta, você vai verificar ali, não só aquela manutenção de conta que pode ser cobrada de acordo com a instituição bancária, mas eles efetuam débitos ali que muitas vezes nós, clientes, não sabemos da onde provém aqueles débitos, né? Então, como a doutora falou, às vezes você tem que ficar de olho, né? Você emite cheque, faz um pagamento. Às vezes, por diferença de R$1, né? Quando você não é conhecido no banco, não tem um certo conhecimento, devolve o seu cheque, então traz ali um constrangimento muito grande. Sim. Não é? Porque você teve o seu cheque devolvido por insuficiência de fundos, por um motivo não alheio à sua vontade. Não é? Então, isso aí também é um motivo de danos morais. Bom, e dívida paga em nome permanente no cadastro de negativos, o que pode ocorrer, ocasionar? Pois é, isso aí também acontece de vez em quando, tem casos desses, né, doutora? Você Exatamente. paga da dívida e a empresa não retira o seu nome do Serasa, do SPC. Mas ela é obrigada a retirar. Claro, é obrigada imediatamente a retirar o nome do Serasa, do SPC. Às vezes acontece não tirar. Mas aí, é a empresa mesmo que tem que fazer essa retirada. A empresa tem que mandar para o Serasa pedindo a exclusão do nome dele que está negativado. A pessoa que está negativada, ela não pode pegar o comprovante de que ela pagou essa dívida e levar direto para retirar o nome da SPC? Não, a responsabilidade é da empresa. A empresa recebeu, ela tem a obrigação de informar ao Serasa, ao SPC, que a dívida foi quitada, pedindo a exclusão do nome da pessoa lá. E se ela não fizer isso? Se não fizer, aí tem que ajuizar uma ação de danos morais. Vai ter que procurar um advogado. Vai ter sucesso, com certeza. No caso, até para inserir o nome, ela geralmente a empresa, ela é obrigada, né? Ela é obrigada a notificar o cliente que vai inserir uma notificação prévia, porque ali pode gerar vários danos, porque tem empresas que inserem o nome da pessoa de forma indevida. E se a pessoa já pagou aquela dívida ou se foi algum tipo de fraude, ela vai se dirigir até o local e vai fazer a defesa
extrajudicial, não precisa nem procurar a justiça, ela vai fazer uma defesa judicial e vai comprovar que aquela dívida já foi paga e o nome da pessoa nem chega a ser inserido. Então, por isso, essa notificação prévia, ela é também um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor, que veio exatamente para garantir, proteger o consumidor dos abusos mercantil, dos abusos da relação de consumo. Até às vezes não foi pago, mas foi feito um novo acordo para pagamento daquela dívida, foi refinanciado aquele parcelamento, aquele financiamento. Então, também não pode ser inserido no cadastro de Porque faz o acordo, às vezes paga uma prestação apenas. Sim. E o nome já deve ser retirado, doutor. Claro, sem dúvida alguma. Logo no primeiro pagamento da parcela, já foi feita uma nova dívida, contraída uma nova dívida, tem que ser retirado, excluído o nome da pessoa. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalo agora, mas daqui a pouco a gente está de volta para falar mais sobre responsabilidade civil, dano moral, aqui no programa Seus Direitos. Continue ligadinha. Estamos apresentando Seus Direitos. Vem aí, RW Motors, a sua loja de carros importados e nacionais em Campos. Venha conferir. RW Motors, Rua Marechal Floriano, número 359. Inspirado em você, nos seus melhores momentos. Inspirado em você, porque você merece ser feliz. Aqui é o melhor lugar pra gente se encontrar. Comigo você pode contar, sempre que precisar. Vou levar shopping, inspirado em você. A gente sabe que quando a bola começa a rolar, os corações palpitam muito mais, porque brasileiro é apaixonado por futebol e ama torcer pelo Brasil. Faça parte da torcida Super Bom e concorra até 10 kits com uma Super TV e muito mais. Super Bom, torcendo junto com você. A promoção Ótica Bukowski te leva a Paris foi um grande sucesso. Várias pessoas participaram, mas quem levou a melhor foi o senhor José Luiz Henrique Pereira, de São Francisco de Itabapoana. Agora é arrumar as malas e curtir a capital francesa. Faça como o senhor José Luiz, venha até as Óticas Bukowski. Além de encontrar o que há de mais moderno do mundo óptico, você ainda participa de campanhas imperdíveis. Ótica Bukowski, sempre buscando o melhor para você. Sua qualidade de vida vai atingir o ponto mais alto. Maxime Residence. Sofisticação e exclusividade em apenas um bloco. Apartamentos de 4 quartos com 2 suítes, com mais de 100 metros quadrados e diversas opções de plantas. Lazer completo para toda a família. Perto de tudo. Maxime Residence. Perfeito para morar ou investir. Rua Doutor Pereira Nunes 27, ao lado da Pelinca. Empreendimento Interrio e RMZ Engenharia. Vendas Elo. Voltamos a apresentar Seus Direitos. Agora 11h30, hora certa para vocês. Estamos ao vivo aqui pela TV Diário, VerTV canal 13, via cabo canal 26. Esse é o programa Seus Direitos, um programa da OAB Campos. A gente está recebendo aqui a nossa dupla da segunda-feira aqui, doutor Luiz Celso e doutora Soledad, que eu tenho o maior prazer de receber, que está sempre aí informando vocês, trazendo novidades também da área do direito, que está sempre mudando, né, doutor? O direito é muito, né, é gratificante, né, é muito interessante por essas mudanças que ele há, né? Então, eu acho que o advogado tem que sempre estar lendo, né, procurando novos meios, né, para poder dar uma assistência melhor. O nosso programa nunca vai acabar, nunca vai secar os assuntos, né, doutor? Não, de forma alguma, né? Nesse tema mesmo de responsabilidade civil, relação de consumo, hoje o direito está até buscando uma forma de proteger o consumidor até de compras online, via internet. Porque mudou, né, as relações de consumo, né? Elas mudam constantemente. Hoje a gente poderia ficar falando o dia todo que não ia esgotar o assunto, verdade. Né? Exato. Bom,
Bom, mas vamos voltando aqui ao nosso tema, né, que é responsabilidade civil hoje. E nós vamos falar agora sobre a questão da inscrição ou manutenção do nome do devedor no cadastro de negativos após 5 anos de dívida. O que acontece, doutora? Essa dívida é abonada, acaba essa dívida ou ela continua, o nome dele continua lá? Olha, a dívida, ela permanece até uma confusão em relação a isso, porque a pessoa só fala que prescreveu, muito entende que prescreveu a dívida. A dívida, ela não prescreve. O que ocorre é que a empresa que emitiu, que enviou ao cadastro de restrição após 5 anos, ela deve enviar o pedido de retirada do consumidor do cadastro de restrição, mas ela pode continuar cobrando de outra maneira, porque isso aí é uma forma de punição. Fez aquela restrição para que aquela pessoa, naquele período, ela não venha contrair novas dívidas, e é uma forma também de forçar o credor a pagar a dívida. Que nesse prazo, enquanto o nome dela está no SPC Serasa, para a gente deixar claro, ela não pode efetuar compras a não ser que seja vista, né? Não Sim. é dado crédito a ela, né? Porque ao fazer a consulta vai ver que o nome dela está negativado, então não já vai conseguir nenhum financiamento, nenhum compra de bens, nem em lugar nenhum. Mas esse prazo de 5 anos é somente sobre aquela dívida. Se tiver outra negativação, se ainda não tiver 5 anos, aquela negativação continua. Aquele que está com 5 anos deve ser retirado imediatamente. Então, se ela estiver devendo 2 empresas, duas empresas diferentes, vai ter 2 cadastros dela no SPC? Quando tirar uma certidão no Serasa, vai aparecer ali todos os débitos existentes a restrições. Sim. Então, quando for completando os 5 anos, aí vai saindo, vai excluindo do Serasa, né? E vai permanecendo aqueles que ainda não têm 5 anos. Mas, como a doutora falou, a empresa é responsável por oficiar ao Serasa pedindo a exclusão do nome dele daquela dívida. E a empresa depois, qual a forma que ela pode cobrar essa pessoa, esse devedor, né? Ela pode cobrar, muitas vezes, ela vendendo a dívida para outra empresa. Ela pode também fazer uma ação, né, judicial, também de cobrança, porque não prescreve a dívida. O que prescreve é aquela restrição. Então, existe, né, medidas legais, e ela também pode continuar fazendo aquelas cobranças através de cartas, de telefonemas, também restringindo o crédito em relação à própria empresa. A pessoa perde o crédito com aquela empresa ali, se ela for pedir um novo crédito, a aquisição de um outro bem, de um outro produto, ela não terá o crédito, e isso aí não gera um dano moral, porque existe aquela restrição que não foi ainda paga, e aquela restrição é legal, menos, né, restrição geral, que são nos cadastros, porque esses cadastros eles são geral em qualquer estado brasileiro. Se chegar a um outro estado, no Serasa, é um cadastro nacional de restrição ao crédito. Porque, como a doutora falou, né, tem empresas que compram aquela dívida, né, cede aquela dívida para outra empresa. E isso é legal, pode ser feito, né, mas tem alguns critérios que devem ser adotados. Né? Aquela pessoa que está devendo, o devedor, tem que ser avisado daquilo ali, tem que ser informado da onde é aquela dívida, o nome do fornecedor, o valor da dívida, né? E o valor do vencimento, e tem que ser avisado, para que ele possa saber que aquela dívida agora está passando para outra empresa. Muitas vezes chegam clientes no escritório e eles chegam assim, assustados e informando. Surgiu aqui uma dívida, tem uma empresa que eu nunca ouvi falar, que está me ligando, fazendo cobrança, e eu não conheço essa empresa. Aí, quando nós vamos verificar, são casos de cessão de crédito, mas por ele não ter sido informado, notificado, e ele tomado ciência de uma forma regular, que existem as previsões legais para isso, então aí também é um caso de dano moral, porque para fazer essa cessão de crédito de uma empresa para outra, eles têm que notificar de forma pública, tem que, dessa forma pública, via cartório, fazer uma notificação. E também o credor, ele tem que dar ciência
Então, aquela empresa que comprou aquele crédito, ela tem que ter um documento que comprove que aquele credor tomou ciência daquela dívida que foi transferida de uma empresa para outra. Então, se não for feito assim, isso aí gera os danos morais. É caso de danos morais. Porque às vezes as pessoas não entendem, como a doutora falou. Por exemplo, eu comprei um objeto aqui em Campos. Aí tem uma empresa de São Paulo me cobrando. Poxa, eu nunca comprei nada de São Paulo, nem conheço São Paulo, nunca fui a São Paulo. Como é que tem uma empresa lá me cobrando? É isso aí, é a cessão daquela dívida que foi feita por outra empresa. E aí, como a doutora falou, tem aqueles critérios todos, né, que tem que Mas é legal esse avisar. É legal, né, mas tem que obedecer todos esses critérios. Bom, gente, falando agora sobre a questão do cheque, conta conjunta, a gente sabe que geralmente marido e mulher tem conta conjunta, pai e filho. Eu tive por um bom tempo a conta conjunta com meu pai, porque vim estudar, ficava mais simples. Agora, e se for parar na SPC Serasa, aquele cheque, vai o nome só de quem assinou aquele cheque ou o nome dos dois donos da conta? Existe uma dúvida muito grande em relação a isso, né, doutora? Porque alguns pensam que vai os dois nomes, né, para o SPC, conta conjunta, né? Quem são o titular e o outro. Os donos da conta, né? Mas, na verdade, só vai aquele que assinou aquele cheque. Se aquele cheque foi devolvido, quem assinou aquele cheque vai ter o seu nome negativado, não o nome do outro. Aí há uma certa coisa em relação ao banco, né? Porque a conta corrente, né, mesmo sendo outra pessoa que assinou, fica um pouco abalada, né? O banco, crédito ali, o crédito ali naquele banco abala um pouco. Agora, sob negativação, só aquele que assinou o cheque. Só quem assinou, então, né? Se emitir, se informar ali no cadastro de restrição SPC, Serasa e outros cadastros, se for enviado o ofício e constar o nome dos 2 ou 3 ou mais titulares, todos que forem ali os CO, né, titulares das contas, aí gera o dano moral também, porque para se emitir essa restrição, tem que ter assinado. E tem casos que realmente assinam o 2 ou 3, mas no caso, por exemplo, pessoas jurídicas. Quando a assinatura é isolada, né? Não é em conjunto. Exatamente. Tem muito caso de pessoa jurídica que é até obrigatório a assinatura dos dois ou três sócios. Aí todos, né, não o nome das pessoas, mas a empresa toda vai sofrer o abalo, né? Até porque é um CNPJ só. Mas o CPF, como é pessoa física, são pessoas individuais, então aquele que emitiu é que é tido como, né, o emissor do cheque sem fundo. A responsabilidade daquele que assinou o cheque. Então, essa questão do dano moral, também hoje os juízes, né, eles vê muito essa questão assim do foro íntimo, né? Eles vão avaliar se aquela pessoa tem outra restrição, porque tem pessoa que tem restrição, várias restrições e alguma foi indevida. Ele corre, bate as portas do judiciário e quer uma indenização pelo dano moral porque aquela restrição foi indevida. Mas só que existem outras restrições. Quando ele pega o nada custa dele, se houver outras restrições, ele, né, não vai receber os danos morais porque aquela foi indevida. Mas existe 3, 4, 5, então não abalou o crédito. Ou seja, não passou o constrangimento, né? Quem já estava negativado. Então, tanto faz mais um ou mais 2, não vai alterar, né, o constrangimento daquela pessoa. Porque hoje até chama-se a indústria do dano moral. Bom, gente, vamos fazer intervalo agora e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos apresentando Seus Direitos. Alimport é referência em limpeza, portaria e segurança em toda a região e está sempre se renovando, tanto em treinamento de pessoal quanto em equipamentos. Nossa renovação é tão grande que até redesenhamos nossa marca e deixamos mais moderna, assim como é o nosso trabalho.
E tudo isso é para levar um serviço sempre melhor para você. Limport, oferecendo soluções. Nós brasileiras somos únicas. Uma beleza que não está apenas nas formas, mas também em um brilho que é só nosso. Inverno Morana, Musas do Brasil. Para se viver bem, com qualidade de vida, é preciso cuidados. Minha saúde e de minha família estão sempre em primeiro lugar. Por isso, para exames e diagnósticos, confio na RadMed há 25 anos. RadMed, há 25 anos, a imagem da credibilidade, porque sua saúde é nosso objetivo. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Voltamos a apresentar Seus Direitos. Estamos de volta com o programa Seus Direitos, recebendo aqui uma dupla muito querida, doutor Luiz Celso, doutora Soledade. Está sempre com a gente aqui, começando a semana com o pé direito, né? Toda segunda-feira com a gente. E hoje falando sobre responsabilidade civil, eu acho que uma dúvida que passa na cabeça de todo mundo é o seguinte: se eu for assaltado ou furtado, ou sofrer um acidente em um estabelecimento privado, ou num banco, ou numa empresa, ou num shopping, de quem que é a culpa? Quem deve me indenizar? O estabelecimento comercial é responsável pela segurança dos clientes, né? Então, se acontecer algum furto, algum roubo ali dentro do estabelecimento, o estabelecimento é responsável. Então, também cabe aí uma indenização de danos morais. Sim, exatamente. Às vezes, você entra no supermercado e o piso está molhado. Não tem aquela plaquinha, né? Avisando. Não tem a plaquinha, a pessoa ali leva um escorregão e vem a causar uma lesão ali, né? Quebrar um braço, uma perna ou outras lesões ali. Então, isso aí é causa, né, de danos morais e também materiais, né? Porque o tratamento também tem que ser também patrocinado ali pelo estabelecimento comercial. E o estacionamento do shopping? É uma dúvida que fica, porque a gente coloca o carro lá e fica tranquilo. Não, tá no estacionamento, tá tranquilo. Mas e se for acontecer um assalto, um furto, a quem a gente deve recorrer? O estabelecimento comercial é responsável pela guarda do veículo. Então ele deve, no caso, se for furtado, dar um outro veículo à pessoa? Inclusive no shopping, né? No estabelecimento do shopping, ele é responsável. E é necessário, no momento, já fazer um registro de ocorrência. Chamar a polícia para fazer um registro de ocorrência, porque após a retirada da pessoa daquele ambiente ali, aí se torna muito mais difícil comprovar e a pessoa também tem que guardar ali o seu cupom. Hoje tem os cartões que são os cartões que comprovam que a pessoa também estacionou ali o veículo. Que vem, consta a hora, né? Que entrou, que saiu, em geral. Consta. E até é lógico, né? Você paga nos shoppings hoje, você paga para entrar. Não é gratuito, né? Exatamente. Você paga, então você tem um direito, né? Você conta com a garantia, né? Que o seu carro vai ficar ali sem ocorrer qualquer dano nele. Então,
o shopping, o estabelecimento, aí, o supermercado, é responsável pelos danos causados ali no seu veículo. Bom, uma dúvida que surge, tem alguns shoppings que vêm com a placa dizendo que eles não se responsabilizam por pertences no interior do veículo. É legal isso, doutor? Eu acredito que é responsável sim, não sei se a doutora concorda comigo, mas se o veículo, todo veículo está ali protegido, você pagou para estacionar naquele estacionamento, né, no shopping ou no supermercado, onde for. Então, o que está dentro do veículo também, eu acho, é de responsabilidade do estabelecimento. Com certeza, porque, inclusive, quando você paga o estacionamento, ali você também já está pagando o seguro, porque os valores não são baixos. Verdade. Né? Então, nós sabemos... A gente já vai para comprar, para consumir dentro do shopping e ainda tem que pagar, né? Porque se houver um furto de qualquer bem dentro do veículo, primeiro o veículo foi arrombado. Verdade. Houve a violação. Então, já houve o dano, houve a violação. Então, ele tem que se responsabilizar. Claro, né? sem dúvida. Bom, e fazer o devedor passar vergonha, cobranças abusivas, a gente falou no início aqui, mas é bom a gente frisar para aquela pessoa que está com alguém devendo, está com um devedor e não sabe como proceder. É errado, né, doutora? Hoje existe até o abuso em relação aos telefonemas. E hoje, eles, né, às vezes as empresas informam que está gravando, mas no momento da petição, né, dos requerendo danos morais, tem que requerer também que seja oficiado aquela empresa para que forneça aquelas ligações ali, para que comprove também aquele dano, porque existe muitas, né, pessoas que não estão preparadas para fazer as cobranças e falam palavras que realmente deixam a pessoa... E às vezes deixa recado com a mãe, com o marido, e também não pode, né? E às vezes faz ameaças, né? Tem alguns estabelecimentos, doutora, que mandam até pessoas mais truculentas fazer aquela cobrança no portão daquela pessoa, ao invés de dizer, não, eu sou polícia, olha, vieram cobrar aqui uma dívida. Ameaçando, né? Ameaçando. Então, isso é um constrangimento muito grande que cabe a indenização de danos morais. Bom, a gente já está chegando ao final do programa, mas para a gente encerrar, só para a gente falar rapidinho sobre sobre cartão de crédito, débito ou cheques bloqueados sem aviso prévio. O banco pode fazer isso, tem esse direito? Não, o banco ele tem que informar qualquer restrição ao consumidor para que não haja ali o dano moral, porque a pessoa, quando ela não tem conhecimento daquela restrição, ela pode se dirigir a um estabelecimento comercial e vai fazer uma compra, e na hora que ela vai pagar, que ela já está com toda a mercadoria ali, ela vai passar aquele constrangimento, porque todas as pessoas, né, vão ver o que está ocorrendo ali, que houve uma restrição, e ela não vai poder levar aquela compra. E pode ser que ocorreu também um abuso, aquela restrição é indevida, e mesmo sendo devida, ele tem que ter conhecimento sempre. É sempre bom notificar para resguardar o direito e também os deveres também da empresa e das instituições também, no caso aí, financeira, porque nós sabemos que as instituições financeiras, elas fazem muito abuso com o consumidor. Essa notificação é importante e deve ter, porque às vezes, como é indevida a negativação, você tem um prazo ali para se defender, ou, se for o caso, se realmente existir a dívida, você pagar aquela dívida e não deixar o seu nome ser negativado. Então, por isso que existe, né, esse dever legal da empresa poder, antes de negativar, informar que daqui 15 dias, né, que é o prazo que eles dão, 15 dias, será negativado, será incluído o seu nome no SPC. Cabe o bom senso, né, doutor, em toda a relação. Claro, sem dúvida alguma. Bom, doutor Celso, obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada, doutora Soledade. Obrigada a você que está nos assistindo, que acompanhou o programa Seus Direitos. Nosso encontro está marcado amanhã, às 11h15, aqui na TV Diário, sempre ao vivo para vocês, levando muita informação para você ficar a par dos seus direitos. Obrigada pela companhia mais uma vez e até amanhã.